Olha só, pessoal, que curioso a declaração do ministro Barroso de hoje. Na verdade, é uma declaração que ele deu para um livro que, se eu não me engano, estão escrevendo sobre o João de Deus, ou já foi escrito sobre o João de Deus. E pouca gente sabe disso, né? Na época foi bem divulgado, mas acaba que com o tempo as pessoas esquecem. Mas o Barroso já se tratou com o João de Deus, né? Em 2011, 2012, mais ou menos, ele foi diagnosticado com câncer, se não me engano, câncer de garganta. E ele buscou a ajuda do João de Deus, se tratou. Ele foi curado desse câncer e ele atribui sua cura ao João de Deus, né? A atuação e intervenção que o João de Deus fez nele. Diante disso, eu não vou julgar a escolha do Barroso. Na verdade, eu fico genuinamente feliz que ele se curou, de que ele passou por essa adversidade que eu não desejo para ninguém e a gente não deve desejar para ninguém, e que ele pode voltar para a família dele. De verdade, isso é genuíno que eu desejo, e meu pensamento em relação a isso. Eu fico muito feliz que ele se curou. Não importa a forma como ele se curou, não importa a forma como ele foi buscar para se curar. E recentemente, na verdade ontem ou hoje, saiu a entrevista onde ele diz que as pessoas às quais o João de Deus fez bem devem se sentir agradecidas, né? Só que esse é o mesmo Barroso que cerca de há um mês mais ou menos, disse que posições anti-ciência não devem ser abarcadas, não devem ser protegidas pelo que a gente entende por liberdade de expressão. Então eu fico muito curioso, e curioso de verdade, porque se ele acha que posições anti-ciência não devem ser abarcadas pela liberdade de expressão, ou seja, se elas não devem ser abarcadas pela liberdade de expressão, então obviamente elas seriam um crime. Então obviamente tem que haver alguma consequência para quem emite o que o Barroso considera posições anti-ciência. Só que a própria declaração dele, dizendo que o João de Deus fez bem a certas pessoas, isso é uma posição anti-ciência, segundo todos os critérios que ele utiliza para identificar posições anti-ciência em outras pessoas. Ora, os tratamentos do João de Deus têm comprovação científica? Tem recomendação da OMS? Tem teste duplo cego randomizado? Foram aprovados pelo William Bonner? Até onde eu saiba, não. Então o que a gente tem das ações, das intervenções do João de Deus, chamamos assim, são simplesmente o testemunho das pessoas que foram tratadas por ele, saíram de lá se sentindo melhor. Ou saíram de lá e depois de algum tempo tiveram a cura e perceberam que só tiveram a cura, só tiveram a melhora do seu problema em razão disso, tá? Então eu vou até deixar aqui do lado para vocês verem a fala do Barroso, e quero que vocês me digam, e faço até uma pergunta ao próprio Barroso. Se isso aqui, Barroso, não é um tipo de posicionamento anticientífico, porque para essa fala sua não ser considerada um posicionamento anticientífico, você tem que nos comprovar que as intervenções do João de Deus são abarcadas pela ciência. Você está entendendo? E que fique claro que em momento nenhum eu quero tirar o seu direito de ser tratado como você bem entender, procurando os métodos que você bem entender. Eu sei que, principalmente problemas de saúde, são questões emocionais muito difíceis na vida das pessoas. E às vezes elas vão atrás de coisas que a própria ciência ainda não explicou, que a própria ciência ainda não tem uma resposta. E essas pessoas não podem ter negado seu direito a esse tipo de procura, a esse tipo de busca por tratamentos que às vezes são considerados não convencionais. Então minha posição aqui, Barroso, não é para impedir que você vá fazer sua busca, que você vá atrás do que você achar melhor para sua saúde, não. É para que você conceda também o direito a milhões de brasileiros de também fazer isso. O que eu estou querendo aqui é somente que você perceba que as suas falas enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, onde você diz que posições anti-ciência não podem ser tratadas como liberdade de expressão, são prejudiciais. Porque isso impede, de uma forma ou outra, principalmente na sua condição de ministro, a gente sabe que hoje em dia o ministro do Supremo Tribunal Federal, numa canetada, muda os rumos da nação inteira. Então isso impede na sua condição de ministro que milhões de brasileiros possam exercer o mesmo direito que você exerceu, que é aí de se tratar com quem bem entender, através do procedimento que você bem entender, e ainda sair falando bem desse procedimento. Então muitas pessoas hoje em dia não têm a condição, não podem fazer isso com medo de ser constrangidas, linchadas pela mídia, ou por poderosos do judiciário, ou por poderosos na política. Você entende do que eu estou falando? E todo mundo que eu estou fazendo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, sabe do que eu estou falando. E sabe o tanto que é errado. Então, Barroso, se você acha uma coisa,
Se você defende uma coisa e se você ficou bem com aquela coisa, mesmo que ela não tenha comprovação científica, eu não quero que você seja silenciado. E da mesma forma, você não pode querer que os outros sejam silenciados com as suas declarações de que posições anticientíficas não são abarcadas pela liberdade de expressão. Porque se a gente for aplicar para sua fala a mesma coisa que você defende como ministro do STF, aí eu tenho que te perguntar, é você mesmo que vai declarar a sua prisão? Você mesmo que vai decretar a sua prisão por posicionamentos anticientíficos? Ou você vai pedir autorização para Alexandre de Moraes para você ser preso antes? É isso, pessoal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha e vamos divulgar, na esperança de que o ministro Barroso volte atrás e passe a considerar que pessoas que pensam como ele, pessoas que querem ter o direito de se tratar da forma como acharem melhor, como ele foi tratado, como ele fez para si, não sejam considerados criminosos, não sejam considerados negacionistas, não sejam considerados pessoas que distribuem fake news, que promovem fake news, não sejam considerados pessoas que estão simplesmente tentando se aproveitar da liberdade de expressão. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.